E hoje eu venho aqui tanto ensinar a língua portuguesa, que é o meu objetivo, e passar para vocês também algumas dicas do que vocês precisam. Uma coisa eu afirmo com muita convicção. Existe um perfil de estudante que geralmente passa. E eu vou iniciar minha aula falando o perfil desses estudantes. Há quase 15 anos ministrando aula de cursinho preparatório, é sempre o mesmo perfil. Eles não ficam só nessas aulas. Eles realmente estudam, eles têm um quartinho ali fechado, uma mesa, eles fazem mapas mentais, eles estudam realmente para valer. E é uma frase clichê, mas é muito verdadeira. Eles estudam até passar. Tá? Eles não fazem só para passar, eles fazem até conseguir passar no concurso público. Eles não deixam se abalar no primeiro momento ali de uma prova que ele fez, ele não conseguiu o resultado. Eu sou uma prova disso, é por isso que eu estou trazendo essa história para vocês. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade para tirar dúvida. Eu não sou conhecedor de todas as dinâmicas da língua portuguesa, que eu acho que isso é basicamente impossível, mas eu estou aqui para contribuir. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, eu estive dando uma olhada no edital da prova que vocês irão fazer. Realmente a FGV caprichou no edital. Ela colocou aí vários conteúdos, então fica impossível conseguirmos aqui durante 1h30 esgotarmos todo o conteúdo. Mas aí, analisando a banca, eu resolvi trazer aqui algumas questões que geralmente ela cobra com muita frequência, tá? E nós temos que estar preparados. Eu costumo dizer que em língua portuguesa a FGV ela pede para que você pense muito na hora de uma questão. Ela mistura tudo, ela mistura todos os aspectos gramaticais ali, não só da fonologia, não só dos aspectos morfológicos, não só dos aspectos sintáticos, mas ela cobra tudo de uma vez, em uma questão só. E isso vai complicando a vida do estudante se ele não tiver um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Então, eu vou trazer essa primeira questão, inclusive eu respondi essa questão, eu trago aqui muitas questões que eu respondi na última prova, e aí eu trago elas exatamente para contar para vocês como que eu consegui responder essas questões para que vocês entendam, tá? Veja que essa questão aqui, ela tem uma pegadinha, o termo certo é esse. Dá-se o nome de artigo às palavras o com as variações a, os, as e com as variações uma, uns e umas. Se você reparar aqui, ele está trabalhando um aspecto morfológico, certo? Existe aquela parte da gramática em que nós estudamos a morfologia. Aí entra, por exemplo, as classes de palavras que para muitos pesquisadores são 10. Nós temos ali o artigo, o substantivo, o adjetivo, todas aquelas classes gramaticais. E ele já deixa bem claro ali, quando ele utiliza a palavra artigo, se você já estudou sobre o assunto, você já pega e já diz, é morfológico. Mas é aí que está o segredo. É aí que está o segredo. Se o aluno ele não souber que a morfologia ela é responsável por estudar não só, mas principalmente as 10 classes gramaticais, ele vai olhar para essa questão e vai ficar perdido. Ele vai ficar totalmente perdido. Então, o primeiro passo para você responder essa questão aqui o artigo, eu vou encontrar onde artigo dentro da gramática? Porque a gramática ela tem uma divisão, certo? Aí você vai estudar ali morfologia, vai estudar ali a parte da sintaxe, você vai estudar ali a fonologia, a estilística. E o artigo está exatamente dentro dos aspectos morfológicos, certo? E aqui, a própria questão já trouxe o termo classe, certo? Quando ela traz o termo classe, ela já está te dizendo, olha, eu já estou te dando uma questão. É morfológico. O aspecto é morfológico. Você já deveria eliminar o quê? A B. Porque a B não tem o aspecto morfológico. Mas ela não se conformou e em todas as outras questões ela colocou o quê? Morfológico. É aí que nós vamos ter que pensar.
Aí ela trouxe todas as variações, vocês percebam que ali é conceitual, ela está só conceituando. Ela está só treinando você, a tua habilidade de saber se você conhece ou não sobre a gramática. Aí, nesse início é isso. Aí ele continua, ó, que se antepõe aos substantivos para indicar que se trata de um ser já conhecido do leitor ou que se trata de um simples representante de uma dada espécie. Pessoal, aqui nós temos, eu não sei se vocês lembram dessas aulas, em um momento em que os professores diziam, e era muito interessante, de que o artigo é que determinava o substantivo, certo? O artigo ele vai determinar o substantivo, porque nós temos os artigos que são definidos, e nós temos os artigos que são indefinidos, não é verdade? Então, quando ele diz que se antepõe, porque ele vai vir acompanhado do substantivo. Mas aí, cuidado. Quando eu digo que vai vir acompanhado, não estou dizendo que vai vir somente do lado. Porque quando o professor diz, vai vir acompanhado, então você pensa, vai vir do lado. Vem, na maioria das vezes? Vem, mas só? Não, não somente. Então, quando ele diz que se antepõe ao substantivo, ele já está trabalhando sintaxe. Eu sei que vocês têm que entender isso. Ó. Ele já está trabalhando sintaxe, porque ele já está trabalhando ali a relação. Qual é a relação do substantivo com esse artigo? Eu sei que ele vai determinar. Aí eu vou pegar e vou dizer que ele é uma adjunta adnominal. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Aí já é uma relação que tem com o artigo ali. Já não estou mais querendo saber só o aspecto morfológico. Então ele já adentrou. Quando ele traz lá, dá-se o nome de artigo, tu já pega, é morfológico. Mas se eu estou discutindo a relação que existe entre o substantivo e o seu determinante, aí eu já vou falar do aspecto sintático. Ó, eu já tenho morfológico e eu tenho sintático. Porém, eu já ia eliminar o quê? Eu já ia eliminar isso daqui, ó, porque aqui não tem sintático, certo? Me ficou a letra a letra D e a letra E. Professor, qual é a próxima dica? Olha o que ele diz, ó. Que se antepõe ao substantivo para indicar que se trata de um ser já conhecido do leitor ou que se trata de um simples representante de uma dada espécie. Quando ele diz que se trata de um simples representante de uma dada espécie, é semântico. Percebam, é semântico. Porque eu vou dizer duas frases para vocês. Se eu digo o menino e uma menina, é diferente. Porque o menino, eu usei o artigo definido. Esse menino, ele é determinante, ele é determinado, ele está definido, eu sei quem é. Embora pareça que não, mas sim. Isso na tua comunicação, quando você diz, o menino chutou a bola, por exemplo, significa que ao pronunciar esta palavra, você sabe quem é esse menino. Agora, se você diz, um menino chutou a bola, pronto, já mudou todo o sentido. Você já não conhece. Você sabe que alguém chutou a bola e que foi um menino, mas você não sabe quem é esse menino. Perceberam? Isso é aspecto semântico, porque eu usei o termo aqui sentido. E dentro da língua portuguesa, os fatores que nós estudamos relacionado a sentido, nós chamamos de semântico. Então veja, eu tenho uma questão, eu tenho ali um parágrafo em que ele cobrou de você conhecimento sobre morfologia, sintaxe e semântica. Perceberam? Esta é a FGV. Esta é a FGV. É nossa amiguinha, né? É a nossa amiguinha, a FGV. Vamos tentar vencê-la. Então aqui ficaria com dúvida agora entre a D e a letra E, mas ele não trabalhou ali aspecto fonológico, certo? Ele não entrou na seara, por exemplo, da pronúncia, dos dizeres. Ele só entrou na seara do sentido, em dizer o, a, os, as, uma, uns, umas. Entendeu? Então, aqui a nossa resposta seria a letra D. Por quê? Porque nesse enunciado aí, neste parágrafo, ele trabalhou aspectos morfológico, aspecto sintático e aspecto semântico. Estudantes, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Mas não se assustem. Vá
fazer uma prova da FGV sabendo o que é morfológico, sintático, semântico e fonológico. Tira um tempo para isso, porque ela cobra muito. Às vezes ela cobra nas entrelinhas, mas ela cobra, tá bom? Então, nessa questão, nós temos, em uma só questão, trabalhando todas as searas, principalmente a maioria dos campos em que a gramática gosta de estudar. Aqui ficou de fora, dentro aqui só a parte da estilística, mas o fonológico ele colocou aqui para avaliar se você realmente ia perceber que não tinha nessa questão, tá? Dica, então, estude sobre esses aspectos. O que é morfologia? O que é a sintaxe? Quais são os aspectos fonológicos? Quais são os aspectos semânticos? É interessante estudar e vai cair na prova, você pode ter certeza. Bom, olha, aqui eu tenho uma questão que vai cobrar de você um aspecto um pouco mais detalhado. Eu vou perguntar, vocês já ouviram falar em derivação imprópria ou quando uma palavra é substantivada? Quando uma palavra ela pertence a uma classe gramatical, mas devido ao seu determinante, ao artigo, ela torna-se uma palavra substantivada, ou seja, ela se transforma em um substantivo. Veja, isto na mesma prova. Perceberam? Isso na mesma prova. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo. Ele já deixou claro. Nas opções a seguir, há uma frase inicial com um adjetivo sublinhado. Todas as frases iniciais devem ser analisadas para você. Você vai olhar o período, tá? Ele foi dividido com a barra que significa ou. Então, ele vem aqui e coloca, ó, o bondoso homem socorreu o menino. Quando ele coloca ponto aqui, ele fez o período, certo? Isso daqui, este período aqui, para FGV, é intitulado frase inicial, tá? Porque eu tenho um período, mas aqui quando você diz, ó, o bondoso homem socorreu o menino, aqui ó, eu estou iniciando a frase, não é isso? Olha para cá. No início desta frase aqui, o que eu tenho sublinhado, segundo a banca? Pronto, esse é o primeiro passo. É você identificar que no início desta frase, que também é uma oração, porque tem verbo, eu já vou ensinando outra coisa aqui para vocês. Se você diz o bondoso homem socorreu o menino, eu tenho um verbo, então aqui eu tenho uma oração. Se eu coloco uma pontuação e continuaria esse texto, eu teria agora um período, tá bom? Aí ele diz, ó, seguida de uma frase em que esse adjetivo foi substantivado. Olha, a maneira mais fácil na língua portuguesa de substantivar um adjetivo é usando os artigos. Perceberam que a primeira questão trabalhou o artigo? Só que ela pegou o artigo e trabalhou como? Nos aspectos morfológicos, nos aspectos semânticos e no aspecto sintático. Agora, ele está trabalhando o mesmo assunto, mas querendo saber se você consegue compreender se esse artigo foi capaz de mudar a classe gramatical daquele adjetivo, certo? Se aquele artigo ele foi determinante. E eu dei a dica no início da aula, eu disse para vocês, ó, cuidado, nem sempre o artigo está lado a lado com o substantivo. Lembra dessa parte que eu acabei de falar aqui para vocês? Eu disse, ó, cuidado, nem sempre o substantivo vai estar ali lado a lado com o artigo. Porque se você for para a prova pensando, caramba, o substantivo está aqui, então o artigo vai estar do lado. Se você for pensando isso daí, certo? Você ia errar a maioria dessas questões. A maioria dessas questões. Então vamos lá. Quando eu digo o bondoso homem socorreu o menino, eu tenho um adjetivo. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o que ele pediu aqui, ó. Assinale a opção em que essa modificação foi feita de forma adequada. Pois não, professor. Parabéns. É a letra E, no caso. É a letra E. Não é. Desculpa. É a B. É a B. Vou agora explicar por que é a B, tá? Vamos lá. O bondoso homem socorreu o menino, o homem bondoso socorreu o menino. Gente, olha para cá. Bondoso ali deixou de ser adjetivo? É isso que você tem que pensar. Bondoso deixou de ser adjetivo? Não, deixou. Bondoso continuou sendo adjetivo. Porque olha aqui, ó, nesse caso aqui, quando eu digo o homem bondoso socorreu o menino,
esse bondoso aqui ainda continua caracterizando a palavra homem. Então, continua sendo adjetivo. O que a banca está te pedindo? Que você olhe para o adjetivo e esse adjetivo se transformou em um substantivo. Beleza? Letra B. As nuvens cinzentas indicam chuva. Opa! Digam para mim, qual é o substantivo aqui? Nuvens. Aqui nós temos o substantivo nuvens. No caso aqui seria o nosso sujeito, não é isso? Cinzentas. As nuvens cinzentas. Aqui seria o quê? Adjetivo. Olha para lá. Sério mesmo, na sua cabeça, o cinzento ali ainda é adjetivo? Não. Ocorreu agora a substantivação. Ou seja, o que era um adjetivo se transformou agora em um substantivo. Sabe por quê? Porque agora eu tenho o artigo ali proporcionou esta mudança. Entenderam? O artigo do lado ali proporcionou essa mudança. Quando eu digo o cinzento das nuvens, nesse caso aqui das nuvens, já não vai ser mais o meu substantivo, porque eu fiz a inversão. Agora, o cinzento aqui vai ser o meu substantivo. Derivação, tá? Substantivação, aliás. Agora, quando eu digo, as folhas do livro estavam amareladas, não precisamos quebrar muita cabeça com essa questão, porque nós sabemos que a banca diz que o que está sublinhado na frase inicial é adjetivo. Agora, quando eu digo, estavam amareladas as folhas do livro, pensem comigo, amareladas deixou de ser adjetivo? Não deixou. Perceberam? Que a FGV é mais questão de você analisar a questão com calma. Eu digo que a FGV é muito semântica. Ela trabalha muito se você entende o significado que ela está querendo trazer naquela questão. Tá? Então, estavam amareladas as folhas. Opa, o artigo continuou determinando aqui folhas, mas amareladas, o que houve aqui foi uma inversão, tá? Amareladas continuou sendo um adjetivo. Os cabelos brancos mostravam a idade do juiz. Os cabelos brancos, no caso, brancos vai ser o quê? O meu adjetivo. Os cabelos do juiz, aí eu vou explicar, ó. Que cor? Brancos. Eu estou dizendo que o juiz é branco ou que o cabelo dele é branco? Então, eu estou dando uma característica aos cabelos do juiz. Então, branco continuou sendo adjetivo. Os velhos livros. Qual é a característica de livro aqui? Velhos. Então, o que ocorreu aqui foi uma inversão. Eu iniciei, e na língua portuguesa não tem problema fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. Eu posso, lembra do que eu disse? Cuidado, que nem sempre o que está do lado do artigo eu vou chamar de substantivo. E a FGV ama aquelas aulas que você pegou lá no ensino médio, não tem? Olha, se tem um artigo, a próxima palavra é substantivo. Está aqui. Isso aqui não é substantivo, não. Tá? Substantivo vai ser o quê? Livros. O que aconteceu foi o inverso. E eles fizeram isso de forma proposital. Os velhos livros enfeitavam a estante. Olha lá, ele vai só trocar. Os livros velhos enfeitavam a estante. Velhos aqui deixou de ser adjetivo? Jamais. O que houve foi só a troca. Mas o valor de adjetivo, aquela palavra ainda continua tendo. Tá? Aquele valor de adjetivo, aquela palavra continua tendo. Então, eu trago essa questão aí para vocês. Essa questão eu não achei ela fácil. Ela não é fácil. Essa questão aí, quando eu fui resolver ela, eu fiquei, colega, com a mesma dúvida. Eu fiquei com muita dúvida mesmo. Eu tinha chegado, eu confesso a você, até a marcar aqui. Mas depois, eu vi que ocorreu uma mudança grotesca entre cinzentas e cinzento. Até na questão de que era cinzentas e foi para cinzento. Eu falei assim, foi uma mudança muito radical. Eu vou analisar com calma essa questão. E aí, corretamente, nós temos aqui a letra B. Professor, por que essa questão hoje? Bom, porque ela é a continuação da primeira. A FGV está trabalhando aí vários aspectos, tá?
Principalmente se você consegue perceber a determinação que o artigo faz. Principalmente se você consegue perceber que pode ocorrer perfeitamente na língua portuguesa essas modificações entre eu ter um determinante que vai mudar a classe gramatical daquela palavra. Acontece muito. Quer ver um exemplo que eu gosto muito de usar com os meus alunos no ensino médio? A palavra amar. Eu uso muito a palavra amar para eles entenderem. Eu digo, gente, separadamente, descontextualizada, amar seria o quê? Verbo, professor. Verbo. Termina com AR, primeira conjugação. Perfeito. E se eu digo o amar? Verbo, professor? Não. Agora virou substantivo. Por quê? Porque o artigo foi determinante para isso. E aí nós temos que entender que isso não acontece sempre, mas acontece. Como aconteceu aqui na B. Tá bom? Alguma dúvida? Eu falo muito rápido. Senhor. Lembra daqueles conhecimentos que nós aqui vai trabalhar tipologia textual. Antes disso, eu quero fazer aqui uma breve consideração. Olha só, existe uma diferença entre tipologia textual e gênero textual, tá? Tipologia textual e gênero textual. A teoria majoritária diz que os tipos textuais são 5. Né? Nós temos ali o descritivo, o narrativo, o expositivo, o injuntivo e o dissertativo argumentativo. São esses. Aí eles vão dizer o seguinte, ó, que para cada tipologia eu vou ter ali dentro gêneros textuais. Por exemplo, uma fábula, ela encaixaria predominantemente em qual gênero? No narrativo. Certo? Estão entendendo? Então, se você pega, por exemplo, uma fábula, ela vai estar dentro desse tipo textual. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você olhe para esta questão aqui e perceba que ela está trabalhando com você tipologia textual, tá? Olha, no traçado da história, o que interessa, afinal, é o resultado. O fim acaba sempre justificando os meios, desde que não esteja demasiado longe, em sacrifícios e tempo do início. Tem uma parte do edital de vocês que fala sobre estruturação. Vocês leram o edital, né, gente? Tem uma parte lá que fala sobre a estruturação do texto. Quando ele diz estruturação do texto, eu já prefiro colocar aí, por exemplo, a tipologia do texto, certo? Se ele vai cobrar oração ou período, ou parágrafo, tudo isso tem que ser muito analisado. Aqui, quando ele fala de estruturação do texto, ele quer que você tenha um conhecimento semântico sobre o que está dizendo lá em cima e relacionar que tipo de texto, que tipo de texto está sendo trabalhado. E ele diz, ó, sobre a estruturação desse pequeno texto, e acreditem, se o texto fosse maior era mais fácil, tá? É correto afirmar que se trata de um texto narrativo descritivo, cujo objetivo é a afirmação de que os fins justificam os meios. Gente, esse texto não é narrativo, tá? Não é narrativo. E ele não é descritivo. E aí, deixa eu usar o termo certo, não existe um texto puramente narrativo, descritivo, injuntivo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Ele sempre vai ter ali uma pincelada de uma outra tipologia. O que vai existir mesmo é uma predominância daquela tipologia textual. Qual é o tipo que está predominando ali? É isso que vai existir. Aqui, pessoal, não é um texto, a resposta é argumentativa, aqui não é um texto injuntivo. Professor, o que é um texto injuntivo? Pessoal, vamos pensar aí, por exemplo, numa receita, né, uma receita culinária. Ela é injuntiva, ela vai te ensinar passo a passo quais são os procedimentos que você deve percorrer ou fazer para ali poder fazer, por exemplo, um bolo. Não é? Esse texto é injuntivo.
né? Ele vai ter ali comandos dando ordem, né? Faça isto. Agora leve ao forno. Isso é injuntivo. Tem alguma injunção ali? Não. Puramente narrativo. Dica. Eu vou passando porque eu tenho muito slide, gente. Ó, dica. A FGV colocou lá puramente descritivo, puramente narrativo. Ela é danado fazer isso. Puramente descritivo, puramente narrativo. Eu não acabei de falar para vocês que não existe uma tipologia pura, que ela sempre vai misturar? Quando você está lá lendo uma receita de bolo, ou melhor, quando você está lendo, por exemplo, uma peça teatral, né, que tem ali os comandos, e tem a narração e tem as falas, já vai mudando ali. E tem, por exemplo, a descrição de cenário, olha aí, eu já tenho um texto descritivo e narrativo. Então, não existe esse negócio de puramente. Existia quando nós estávamos estudando lá no início, porque era uma didática que os professores utilizavam para ver se a gente conseguia assimilar aquele conhecimento. Mas eles já sabiam que lá na frente você ia ter que ter o domínio dessas técnicas, de que não existe um texto puramente, não existe uma tipologia pura. Então, puramente narrativo, essa questão eu já parei nela. Eu falei, não é. Tá? Então, gente, é argumentativo. Aqui não traz o termo dissertativo argumentativo, só traz argumentativo, mas vem de argumentação. É argumentativo em que a tese inicial, o que é uma tese? Por favor, alguém me ajuda? Uma ideia. Em que a tese inicial está sujeita a uma condição. Olha, vou ler com vocês. No traçado da história, o que interessa, afinal, é o resultado. O fim acaba sempre justificando os meios. Opa, agora ele vai dizer, ele deu a opinião dele, agora ele vai dar uma condição. Ó, qual é a opinião dele? Vem comigo. O fim acaba sempre justificando os meios. Isso partiu de onde? Da cabeça dele. É uma ideia dele, é uma tese dele. Mas essa tese está sujeita a uma condição. Qual é a condição? Desde que não esteja demasiado longe. Eu vou contar um segredinho. Que como foi que eu respondi essa questão? Tá? Aqui eu nem precisei muito entender a questão da tipologia. Eu só vi a palavra desde que, e eu sei que aquilo ali é uma condicional. E era o único termo que tinha. Condição. E ele estava também argumentando. Eu vim aqui e marquei a B. Tá? Não é puramente, não é só informativo, não é narrativo e descritivo. Aliás, aqui cuidado com essa barra, viu? Porque narrativo ou descritivo. Olha só. Olha como a FGV trabalha. Porque quando nós estamos nas aulas de língua portuguesa por aí, nós aprendemos que esse ou, que essa barra é um ou, né? Aí ele confunde. Olha a confusão. Os dois, o texto tem a descrição e a narração, ou é um ou é outro? Entendeu? Tá? Esta é a nossa FGV. Mas vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. Alguma dúvida? Bom, analista de comunicação, eu não sei se tem isso lá na Leto. Acho que tem. Tem, isso. Aqui vai trabalhar a coerência. Na parte de interpretação e compreensão de texto, nós temos a coesão e nós temos a coerência. A coesão é tida como o texto que vai ali costurar, certo? Principalmente usado com conjunções, que vai encaixar o texto. O texto é visto como um tecido. E esse tecido ele não pode ficar solto, né? Então esse tecido ele precisa ser amarrado. Mas aí vem comigo aqui. Vai adiantar eu amarrar bem o texto? Que quando alguém for ler seu texto que está bem estruturado, ele não tem sentido nenhum? Não vai. Um bom texto ele precisa ser bem costurado e ele precisa ter coerência. Então o passo de um bom texto é: tem coerência? Tem. Mas está bem amarrado? Está bem estruturado? Sim. Então, acontece muito, por exemplo, de você ver um belo texto estruturado, mas o texto está incoerente. Isso acontece muito alguém vai fazer para revisão aqui? Acontece muito, você vai fazer a redação, né? Acontece muito, entendeu? De estruturarmos bem o texto, mas ele ser incoerente. Na redação que teve para a SEDUC agora, eu errei um detalhe só na redação.
E foi exatamente na coesão. O texto ficou coerente, mas a coesão não amarrou. Não amarrou. Mas aqui ele deixa bem claro, ó, assinala a frase abaixo em que, ao contrário das demais, se mostra inteiramente coerente. Destaque para a palavra inteiramente. Tá? Ele não quer que você veja detalhe. Ele quer que você veja a frase toda. E que ela, do início ao fim, da esquerda para a direita, ela esteja totalmente coerente. Ele não quer que você fique viajando e achando, todos estão dispostos em fila única, lado a lado até a esquina da rua. Tem sentido. Não está inteiramente coerente. Porque aqui não existe fila única lado a lado. Mas olhem para mim, escutamos ou não escutamos isso a todo momento quando estamos na escola ou pedindo para fazer fila? Fiquem lado a lado, na fila. Como assim? Fila... Entendeu? Não. Professor, mas acontece, mas não tem coerência. Não tem coerência, não tem sentido. Você olha para esse texto, você não vê sentido. Fila única. Tá. Onde é que está o erro? Se a fila é única, por que vai ficar lado a lado? Pegaram? Quando ele diz inteiramente aí, ele quer ver esses detalhes. Até a esquina da rua. Aqui está incoerente. Não tem como eu ver coerência em uma fila única que esteja lado a lado. Beleza, gente? Essa aí está fácil. Olha outra incoerência. Parece frase de filósofo, né? Empresta o teu dinheiro mesmo que não tenhas. Como é que eu vou emprestar o que eu não tenho? Empresta o teu dinheiro mesmo que não o tenha. É bonito, né? Parece uma frase filosófica em que dê a quem não tem, mesmo que você não tenha. Mas aqui está incoerente. Por isso salvará a tua alma. Pessoal, é bonito? É. Mas está coerente? Não está. Não está. Para a FGV não está. Porque como que você vai emprestar algo se você não tem? Ela aqui não quer que você viaje, né? Nesses aspectos filosóficos, achando que, olha, que frase bonita. Ela quer que você realmente seja objetivo. Olhe para a frase. Está coerente? Não. Então não é essa, tá? Uma mensagem, olha essa daqui, gente. Uma mensagem oral não vale o papel que foi escrito. Gente, como que uma mensagem é oral e ela vai estar no papel? Entendeu? Ah, professor, mas ficou uma frase interessante. Gente, a frase é interessante? É. Mas ela é coerente? Não, ela não é coerente. Tá? Ela é incoerente. Tá? E aqui são detalhes que você tem que ver, ó, oral, escrita, não. Um bom atirador, ó, essa aqui é ridícula, né? O bom atirador acerta o alvo antes de ter disparado. Ó, professor, mas que frase maravilhosa, pode até ser, mas na forma objetiva dela, na estrutura dela, inteiramente coerente, ela não está. Não está. Exatamente. Agora aqui, cuidado, viu? A gente sabe que o formulário simplificado... Não existe um formulário simplificado do imposto? É o nome do formulário, gente. De renda parece complicado. Não tem nada de incoerente aqui, não. Está coerente, porque existe o formulário que ele é simplificado, mas o formulário que é simplificado, mas ele parece complicado. É esta a questão. Essa está fácil, não está, gente? Essa está tranquila. Olha... Parece, assim, parece fácil, mas não é. Não tem aqueles artigos que eu acabei de trabalhar com vocês? Eu fiz isso de forma proposital, porque ela fez isso comigo também de forma proposital, e eu vou fazer com vocês, para ver se vocês aprendem, tá? Que eu tenho certeza que vão aprender. Não tem aquele que eu disse que era artigo? Tu acredita também que pode ser chamado de numeral? Pode ser chamado de numeral. E aí vai entrar o quê? O fator semântico. Você vai olhar e pensar, rapaz, esse uma é numeral ou é artigo? É fácil, quer ver? Assinale a frase em que o vocábulo um ou uma, lembra que eu disse que a barra é ou
ou uma exerce a função de artigo. Existe um só sucesso. Quando ele diz um só sucesso, é numeral ou artigo? Pensa aí. Existe um só sucesso. Oi? Numeral. Porque ele está falando, existe um só sucesso. Então pronto. Precisaria você ler tudo aquilo ali? Não, ele quer só saber se você consegue identificar onde é que está o artigo. Aí aqui você precisa ter, na minha opinião, 3 conhecimentos. O que é artigo, o que é numeral e o fator semântico. Tá? Para responder essa questão. Principalmente o fator semântico. Porque você vai ver o significado que está por trás dessa frase que está sendo lida aí. Em muitas cidades do interior, há apenas uma farmácia. Ele está falando de quantidade. Né? Olha, lá em Comé tem apenas uma farmácia. Lá em Guaraí, é só um exemplo, é claro, tem apenas uma farmácia. Então, nesse caso, quando ele diz que há apenas uma farmácia em cada bairro, no caso, ele está falando de quantidade. E não o que ele está tentando indefinir essa farmácia, no sentido de que ela não foi definida, certo? Só se ocorrer aí sim, só se ocorrer uma emergência. Eu estou falando da quantidade de emergência ou estou falando de uma emergência mesmo? Né? Essa emergência, ela foi determinada? Pensa comigo. A enfermeira chega em você e diz assim, olha, só se ocorrer uma emergência. Ela já sabe que emergência é essa? Ela já está esperando por ela? Não. Por quê? Porque quando eu coloco o artigo 1 do lado, eu já sei que essa palavra emergência aí, ela é indeterminada, porque eu estou usando um artigo indefinido. Seria errado ela falar só se ocorrer a emergência, mas você não sabe que emergência é que vai acontecer. Entenderam? Tá? Então aqui, ó, sim, nós temos um artigo, é um artigo indefinido, certo? Feminino no singular. Isso aqui, ó, é um artigo indefinido no feminino e no singular. E ele concorda com a palavra posterior, certo? Está concordando, viu? Aqui uma eleição, está falando de quantidade, ó. Alguns deputados enfrentam uma eleição somente em sua vida. Ele está falando de quantidade? Sim, quantidade. Quer dizer que um candidato enfrenta apenas uma eleição, depois eles desistem, né? Há apenas um cachorro em nosso jardim. Olha a diferença, ó. Se eu digo assim, há um cachorro em nosso jardim, eu estou falando de quantidade, eu estou dizendo que eu estou vendo um animal que eu não consegui identificar quem é o dono, que eu não conheço. Eu estou usando um artigo indefinido. Se eu digo, olha, há um cachorro em nosso jardim. Né? Agora, se eu digo, ó, a palavra apenas é que vai mudar tudo. Ó. Há apenas. Quando eu digo apenas, me lembra muito a questão semântica de quantidade. Não lembra, pessoal? Lembra? Então, há apenas, ele vai inferir aí o numeral. Um cachorro em nosso jardim, mas vai destruir as flores. Essas questões, essas aí não são difíceis. Tá? Exatamente, exatamente. E leva muito para a questão na minha opinião, de quantidade, né? Quantos pincéis você quer? Apenas um. Apenas um. Entendeu? Oi? Somente um, sim. Esse texto, ele ficou extenso, mas eu trago ele aqui e eu vou ler com vocês. Essa questão, ela me tomou muito tempo. Porque a resposta está subentendida. Aqui vai entrar muito a questão da compreensão de texto. Aí eu queria só fazer um breve levantamento sobre compreensão e interpretação de texto com vocês, tá bom? Pessoal, quando se fala de compreensão de texto, é o mesmo que dizer que você vai buscar as informações que estão no próprio texto. Certo? A compreensão é você ler o texto e a informação está no próprio texto. Está ali, ó, explícita. Quando você fala de interpretação, a informação continua no texto, porém ela não está tão explícita assim, certo? Você vai precisar refletir um pouco mais. Olha o que diz esse texto. O texto a seguir pretende divulgar um evento em Palmas.
Na segunda-feira, 25, Palmas, a capital tocantinense, vai sediar a primeira edição da FLIT, Feira Literária Internacional do Tocantins. Vocês lembram dessa feira? Era ótimo, não era? Com uma mega estrutura montada na Praça dos Girassóis, no centro da cidade. Dentro da programação da FLIT, acontece o 7º Salão do Livro, que é um espaço tradicional oferecendo uma programação diversificada, com palestras, teatros, oficinas, lançamentos de livros, debates e muitas outras atrações. Grandes escritores nacionais e internacionais já confirmaram presença no evento. Olha o que ele vai pedir. Ele vai continuar, né? A literatura tocantinense tem espaço de destaque no Salão do Livro. Escritores locais terão a chance de divulgar o trabalho no café literário, onde dezenas de livros serão lançados. Nos estandes, editoras e livrarias comercializarão exemplares com preços competitivos. Aproveite para conhecer ainda o espaço. Vamos ler, é o nome do espaço. Um cantinho para relaxar e curtir uma boa leitura. O evento prossegue até 3 de agosto, com uma vasta programação literário-cultural. Você cansa só de ler, né? Você cansa só de ler. Mas é assim, não vamos desistir, não. As opções a seguir apresentam pontos de atração do público para o evento, à exceção de uma. O que ele quer? Ele quer ponto de atração do público. Só que entre esses pontos de atração, existe uma que não é considerado. Assinale-a. O preço baixo para os livros comercializados. Vocês marcariam essa? Não. A grandiosidade estrutural do evento está lá na atração? Sim. A diversificação da programação oferecida está na atração? O conhecimento de outros pontos da cidade foi dito lá? Você pode ler o texto que você vai ver que fala sobre o preço baixo dos livros, o texto fala sobre a grandiosidade estrutural, a estrutura do evento, o texto fala sobre a valorização da literatura tocantinense, não fala? Mas em nenhum momento desse texto eu vi aspectos relacionados a conhecimento de outros pontos da cidade, tá? Isso aqui é interpretação. Por que é interpretação? Porque você vai inferir. Inferir um texto, você precisa pegar informações que estão além do texto. Tem informação no texto? Tem. Mas a maioria delas estão além do texto. Tá bom? Então, aqui nós vamos ficar com a letra D. Eu já trabalhei artigo demais. Eles trabalham artigo o tempo todo, tá? Deixa eu... Vamos pegar essa aqui. A opção a seguir apresenta um termo sublinhado. Assinale a opção em que ocorre valor interrogativo, interrogação indireta desse termo. Já ouviram falar em interrogação indireta? Quando nós estamos estudando principalmente o uso dos porquês, existe uma parte lá que fala sobre a interrogação indireta, certo? Que é quando você faz uma pergunta, mas não necessariamente você precisa ali utilizar o ponto de interrogação. Nós chamamos isso de uma interrogação indireta. E é complicado às vezes, para vocês nem tanto. É complicado às vezes os estudantes entenderem isso. Porque nós que já fomos alunos, nós sabemos que muitas das vezes, quando se falava de interrogação, a primeira coisa que vinha na nossa cabeça era o quê? Uma pergunta. E no final dela tinha que ter o quê? Um ponto de interrogação, não é isso que nós pensamos? Mas para a língua portuguesa não é assim. Para a língua portuguesa existe a interrogação indireta. Porque a direta, ela precisa ser utilizada o ponto de interrogação. Mas a indireta continua sendo uma pergunta, mas ela não tem um ponto de interrogação. Mas deixou de ser uma pergunta? Não deixou de ser uma pergunta. Tá? Quando você chega em alguém e diz assim, eu não sei o porquê você não participou do aulão. Por mais que não pareça, aí é uma pergunta. É uma pergunta. Porque ela praticamente objetiva ou pede para que o receptor dessa mensagem
te traga uma resposta. Não, eu tive que viajar. Não, eu estive ocupado nesse dia. Então, ele traz uma resposta. Então, né, não necessariamente eu preciso ter ali o ponto de interrogação para ser uma pergunta. E aí, pessoal, quando eu digo que eu tenho uma pergunta e que não apresenta o ponto de interrogação, é uma pergunta indireta, tá? E a FGV sabe disso. Sabe disso. Oi? Não, não é obrigatório. Não, não é obrigatório. O que eu disse é assim, que nas aulas do uso dos porquês, traz esse momento do que seria uma interrogativa direta e indireta. Mas eles acontecem em outras frases, certo? Porque aqui, se você ver aqui, ó, tá? Existem perguntas, tá bom? Só que tem valor interrogativo, mas que é indireto. O que deve ficar aqui na cabecinha de vocês aqui, meus colegas, que vocês são meus colegas, né? A maioria aqui tem professor, não tem? Tem, o colega ali é professor, professora, que bom. Vocês são os meus colegas. Você tem que ver o valor interrogativo, tá? Você tem que olhar para a frase e falar assim, essa frase tem valor interrogativo mesmo não tendo ponto de interrogação? Tem. Mas qual é ela? A lei desconhece onde reside a justiça. E aí? Tem valor interrogativo? Vamos ver a B? O poder só sobe a cabeça quando encontra o local. Eu quero que vocês imaginem o seguinte, essa é bem complicada. O que é um valor interrogativo? É você imaginar que por si só a frase já respondeu todas as perguntas. Por si só, você olhando para a frase, todas as perguntas já foram feitas naquela oração ali. O poder só sobe a cabeça quando encontra o local vazio. Ficou alguma dúvida sobre o que foi dito aí? Ficou alguma lacuna? Não, né? Não ficou mesmo. Ninguém ama sua pátria porque ela é grande, mas porque é sua. Ficou alguma lacuna? E olha para a frase, porque o valor interrogativo ele vai querer que você reflita muito. Olha para a frase e pensa, todas as respostas foram feitas nessa frase? Ficou alguma coisa que precisa ser respondida aqui? Porque quando eu digo o poder só sobe a cabeça, ele já responde. Quando encontra o local, ele não respondeu na própria frase? Pronto. Quando ele diz, ó, ninguém ama a sua pátria porque ela é grande, ele agora vai responder, ó, mas mesmo que seja por uma conjunção, uma conjunção adversativa, ó, mas porque é sua, ele respondeu. É muito ruim que todas as pessoas que sabem como dirigir o país estão ocupadas dirigindo táxi e cortando cabelo. Ele respondeu, não respondeu? Um político honesto é aquele que, aí agora ele vai responder, quando eleito, cumpre a lei. A única que ficou aquele ponto de interrogação na cabeça, que você olha e pensa, não ficou tudo respondido, foi a letra A. A lei desconhece onde reside Onde que a justiça reside? Não sabemos, porque a própria lei desconhece onde a justiça reside. É a mesma coisa de dizer assim, ó, lei, onde reside a justiça? Compreenderam? Tem um ponto de interrogação ali? Mas acreditem, é uma pergunta, tá? É uma pergunta. E a FGV gosta desse tipo de questão, tá bom? A FGV, ela vai utilizar a interrogação indireta sim. Ela não vai trazer ali, ela pode até trazer, mas geralmente é a que está errada. E não é aquela que é que você marque, tá? Já é uma dica. Viu o ponto de interrogação e fala, tá muito fácil, tá muito tranquilo. Não é FGV, tá muito tranquilo, tá? Oi. Sim, na verdade, todas as questões que eu estou trazendo aqui, a FGV cobra muito a questão de interpretação, compreensão, traz, lógico, aspectos gramaticais, tá? Mas todas essas questões aqui que eu estou trazendo para vocês, eu fiz um balanço, né? Para ver, assim, imaginando o que ela pode trazer. É lógico que a gente não vai ser certeiro, que não tem como. Porque quando eu estava, por exemplo, estudando para a própria FGV, no edital da prova, gente, foi um absurdo. Porque, assim, o que prestigiou que estava no edital foi pouquíssimas coisas, viu?
já é uma coisa que eu digo aqui. Mas ela não é obrigada, né? A fazer, a colocar. Deixa eu ver outra aqui. Eu tenho quantos minutos de aula ainda, gente? Ainda tem. Deixa eu ver que dá tempo. Esse aqui... Fiz não. Agora, Jonathan, tu é voltando aqui. Ah, tá. Obrigado. Qual foi que eu não fiz? Essa. Essa aqui eu não fiz. Essa, né? Mas vamos essa e depois eu vou às outras para vocês, tá bom? Vamos responder todas. Tem tempo. Se a gente passar um pouquinho, né, Jonathan? Não... Assinale a opção em que a conjunção e está empregada com valor aditivo. Conjunção é uma das 10 classes gramaticais que existe na língua portuguesa, tá bom? E aí nós temos várias conjunções. Existe uma delas que, de acordo com o contexto em que ela está inserida, ela tem um valor de adição, de soma. Né? Quando você diz, por exemplo, Paulo e João, eu estou somando, né? Tá? Eu não estou excluindo, porque tem a de exclusão também. Então, vamos lá. Ele quer que você veja a opção em que a conjunção está empregada com valor aditivo. Quem aprendeu na escola que a conjunção e é utilizada com valor aditivo, na hora que olhar para essa questão ia falar, socorro Deus, só tem e. Então, quer dizer que só tem uma que tem valor aditivo? Entenderam, gente? Então, quem aprendeu que a conjunção e ela é utilizada somente com valor aditivo, já se complica aqui, porque nós temos todas as conjunções que estão marcadas aqui, é a conjunção e, tá bom? Aqui vai entrar o valor semântico. Eu digo e repito sem medo de errar. A FGV cobra muito essa questão semântica, se você consegue entender o valor semântico da palavra. Se você consegue fugir daquela normalidade, sabe? Ah, é a conjunção e, então ela é uma conjunção aditiva. Que você fala, não, mas aqui nesse caso, semanticamente, ela está trazendo outro sentido. É com essa mentalidade que você deve ir para a prova, tá bom? Então vamos lá. Seu horóscopo, você é facilmente influenciado pelo que lê e tem a capacidade de relacionar sentenças vagas à sua existência. Me diga, o e aí tem valor aditivo? Eu estou somando. Você é facilmente influenciado pelo que lê e tem a capacidade de relacionar sentenças vagas à sua existência. Tem valor aditivo aí? Não? Então vamos analisar a letra B. Eu tinha 6 teorias sobre o modo de educar crianças. Agora tenho 6 filhos e nenhuma teoria. Tem valor aditivo? É semântico. Presta atenção. Agora tenho 6 filhos e nenhuma teoria. Esse e aqui, ele pode facilmente ser substituído pela palavra mas. Não tem um mas, oposição? Ó, eu tinha 6 teorias sobre o modo de educar crianças. Ele tinha quantas teorias? 6. Agora, tenho 6 filhos, mas nenhuma teoria. Eu usei a conjunção e, mas olhem para mim, teve valor de adição? Ou ele apenas discordou do que ele disse anteriormente? Ele discordou, porque ele tinha 6 teorias sobre o modo de educar crianças, agora ele tem 6 filhos e nenhuma teoria. Quando ele diz nenhuma teoria, ele está negando. Ele está se opondo às outras, ao que ele disse anteriormente. Eu tinha 6 teorias. Embora seja uma conjunção aditiva, ela não está somando aqui. Não é adição. Certo? Aqui, nesse caso aqui, está se opondo. Aqui eu posso facilmente substituir. Tenho 6 filhos, mas nenhuma teoria. É semântico isso aqui, tá? É semântico. Isso aqui você vai compreender, você só vai compreender se você ver a semântica, o sentido dessa frase. O sentido é esse. Como que ele tinha 6 teorias, porque se é aditivo, ó, se eu vou somar, nada que foi dito anteriormente tem que ser contrariado, entende? Eu vou somar. Se eu digo nenhuma teoria, eu estou repetindo porque eu olhei nos olhinhos de vocês, alguns ficaram confusos, tá? Se é nenhuma teoria,
ele está negando o que ele disse. Se ele está negando, ele não está somando. Ele está excluindo, tá? Aplauso é um recibo e não uma conta. Ele somou ou ele negou? Ele adicionou alguma coisa aqui? Aqui nesse caso você não deve nem pensar muito na conjunção. Eu repito, é no valor semântico. Para responder FGV, você tem que pensar nesse valor semântico. Qual é o sentido dessa frase? Tudo bem, tem a conjunção aí. Tudo bem, tá lá a conjunção, né? Tá, mas aí, essa conjunção tem um sentido de soma, de adição? É só você ler e refletir, ó. Aplauso é um recibo. Olha, aplauso é um recibo. Aí ele agora vai negar. E não uma conta. Então, aqui ele não adicionou. Tá? Ele não adicionou. Né? Aplauso é um recibo, mas não uma conta. Veja que nesse caso aqui, nessa questão, você precisa sair daquele conhecimento que eu chamo de comum. Não tem aquele conhecimento comum que é adição, é de soma. Eu vou procurar a resposta e vou ver qual que está correta. E vou ver os enunciados, as questões e ver qual que está correta. Nesse caso não é. Nesse caso ele quer que você saia um pouquinho da curva. Tá? Que você vê esse valor aqui, ó. Livros trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Isso é soma, gente? Divergência, parabéns. Olha, gente, eu sei, dá uma vontade danada de dizer que é uma soma. Professor, sós e acompanhado. É a mesma coisa de falar Jorge e Mateus, Henrique e Juliano. Eu estou somando. Não, você não está somando. Nessas frases que eu disse, sim, mas aqui não. Como que nós podemos estar sós e acompanhados? Teve valor de adição? Não, aqui eu fiz foi o oposto. Livros trazem a vantagem de podermos estar sós e acompanhados. Quando eu digo sós aqui e eu digo acompanhado, eu estou negando. Então não tem valor de adição. É uma questão que se você refletir bem nela, você não é a letra A, tá? A letra A está realmente tendo valor de adição, tá bom? Valor aditivo dessa conjunção. E aí eu repito, eles querem aqui ver se você saiu daquele nível de que pensar que toda letra E é uma adição. Desculpa, um aditivo. E não é, tá? Uma conjunção aditiva. Assinale a frase a seguir que possui uma comparação com o valor explicativo. Aqui, pessoal, aqui eu poderia passar vários conteúdos para vocês. Eu poderia entrar em figuras de linguagem. Lembra das figuras de linguagem? Comparação, metáfora, antítese. Lá nas figuras de linguagem nós temos uma comparação. Né, que geralmente é a primeira figura de linguagem que aparece lá, que tem valor comparativo. Você vai comparar, né? Você vai comparar, por exemplo, uma coisa com uma característica principalmente semelhante. Por exemplo, você olha para uma moça e diz, você é uma flor. Por que você disse que ela é uma flor? Porque a flor, ela tem algo que tem semelhança com a flor. Ou ela é cheirosa, ou ela é leve, ou ela é suave. Não é isso? Tá? Então, olha aqui. Isso é uma comparação, só que essa comparação ela ficou explícita. Mas acontece que para a FGV não basta eu compreender o que é uma comparação. Eu preciso compreender a comparação e eu preciso compreender um pouquinho mais sobre o que essa comparação quer trazer. Aqui ele vai trazer um valor. Aí eu vou fazer uma pergunta. Vocês perceberam que a FGV traz muita questão a palavra valor, 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 valor? Semântico. Eu digo para o meu aluno, é semântico. Está gravado, né? Mas tem aluno que, às vezes, vai fazer a prova e nem estudou tanto, sabe? Se dá mal. Mas tem outros que são tão bons nessa questão de valor, de notar, de olhar para a frase e falar, não, mas essa frase está estranha, que eles se saem bem. Porque ele entendeu essa questão do valor. O valor tem um valor. Quando diz valor explicativo, tem que pensar, tá, mas o que é um valor explicativo? Tu precisa entender o que é uma explicação. Você vai olhar para essa frase e perceber que ela está explicando alguma coisa. Ela está fazendo ao mesmo tempo uma comparação e está explicando. Ela não está só comparando.
Ela está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Olha aqui. A honra é a poesia do dever. Olha para mim, houve uma comparação aí? Houve, gente. A honra está sendo comparada com o quê? A poesia do dever. Mas eu expliquei alguma coisa? Viu tanto que é fácil? Você vai lá para a questão e fala assim, ó, a honra é a poesia do dever. Beleza. Tranquilo, professor. Está comparando honra com poesia do dever. Mas ele explicou alguma coisa aqui? Ou ele só comparou? Ele só fez uma comparação. Só uma comparação. O ser humano é como um homem cego. Ele comparou o quê? O ser humano a um homem cego. Só que ele não se contentou. Ele agora vai explicar. Pegaram? Entenderam como é que é FGV? É isso. É isso mesmo. Cadê a moça aqui? Eu queria mais, pelo menos umas duas, que tinha muita questão. A FGV é isso. Ela traz, ó, o ser humano é como um homem cego. Legal, fiz a comparação. Porém, ele não parou por aí. Que sonha, que pode ver. Vamos ver a outra? Talvez nem seja essa, né? A humanidade não é um círculo com um centro, mas uma elipse com dois pontos focais, onde os fatos são um deles e as ideias o outro. Há explicação aí? Não, há uma oposição. Ele está negando. E, geralmente, predominantemente, quando você vai explicar outro, você não tem que se opor àquilo que você disse. Tá? Você vai esclarecer. Teve muita gente que errou essa questão aqui, ó. Tá? Porque não entendeu que esta conjunção aqui, ela se opõe. Entendeu? Se eu estou me opondo ao que foi dito antes, eu não estou explicando, eu estou me opondo. Entendeu? Isso é difícil de entender. Mas fica fácil você entender o que é o valor. Ele não está preocupado, não é para viajar, ele quer que você veja o valor. O valor explicativo. E aqui não teve valor explicativo. O valor aqui foi de oposição. Tá? Mas uma mesa de escritório é um lugar perigoso de ver o mundo. Não. Aqui não houve. Aqui só houve uma comparação. Eu comparei uma mesa de escritório a um lugar perigoso de se ver o mundo. Eu não expliquei. Dinheiro público é como água benta. Só foi explicativa. Aqui nós temos aqui a letra B. Ó, uma dica. Geralmente eles trazem o quê, tá? Nesse valor explicativo. Viu, mas corre da questão, tá? Pode. Pode. Dúvidas? Essa nós já fizemos? Já, né? Essa aqui. As frases a seguir foram encontradas em um caderno de um estudante. Um em cada linha. Assinale aquela que não mostra caráter geral, estando ancorada em uma situação de comunicação. Aqui, ele vai trabalhar aquela parte do edital sobre a comunicação. E aí, quando se fala de comunicação, é um conteúdo abrangente, porque dentro da comunicação nós temos os elementos da comunicação, que você já conhece, que é o emissor, o receptor, aí tem o código, o canal, aí tem o contexto e no centro nós temos a mensagem que é transmitida. E para cada elemento da comunicação nós temos as funções da linguagem, né? Se ela é emotiva, se ela é conativa, se ela é fática. Então, para cada elemento tem aquela função. Aqui, a pergunta foi tranquila. Ele quer que você entenda o seguinte, dentro dessa comunicação, qual é a única que está ancorada em uma situação de comunicação, ou seja, uma situação anterior, ou seja, qual é a única que depende de uma situação anterior para que você compreenda a comunicação. Então, quando eu digo assim, ó, é a letra A a resposta, tá? Quando eu digo nem tudo que reluz é ouro, você precisava estar ancorado em outra informação? Não, você entendeu, já ficou entendido. A disciplina faz parte da vida militar. Está entendido. A resposta está na própria frase, está aqui dentro. Ó. Você não precisa ter uma informação extra ou estar ancorado em outra comunicação, tá? Em outra situação comunicativa. O hábito não faz o monge. Também. 2 mais 2 são 4. Já está autoexplicativo, está tudo respondido aqui dentro da frase. Agora, as derrapagens são perigosas nessa esquina. Que esquina, meu irmão? A resposta está aí dentro?
Essa pergunta você tem que fazer, tá, mas que esquina? Perceberam que esta frase aqui, que eu também posso chamar de oração porque tem verbo, as derrapagens são perigosas nessa esquina, eu precisava de uma outra informação. Eu precisava estar ancorado em outra situação comunicativa. O que acontece aqui, na verdade, é que quando eu digo as derrapagens são perigosas nesta esquina, qual esquina? Onde? Por que são perigosas? Porque não é a mesma coisa eu falar que 2 mais 2 são 4. Pronto, 2 mais 2 são 4 mesmo. Está respondido. O hábito não faz o monge. Está respondido. A disciplina não faz parte da vida militar. Está respondido. Nem tudo que reluz é ouro. Agora aqui não. Aqui você vai precisar estar ancorado em uma situação comunicativa, porque você vai imaginar que essa informação foi encontrada em um caderno do estudante. É como se você, aquele quer que você abra, por exemplo, um exemplo, né? Um caderno e você lê essas informações, certo? O aluno escreveu 2 mais 2 são 4, você fala, entendi, beleza. O hábito não faz o monge, realmente, entendi. A disciplina não faz parte da vida militar, você está lendo o caderno, entendi, beleza. Nem tudo que reluz é ouro, verdade, nem tudo que reluz é ouro. Agora, você abre o caderno do menino e está assim, ó, as derrapagens são perigosas nessa esquina. Imagina que o dono do caderno seja o Paulinho. Paulinho, mas por quê? O que tem essa esquina? Onde é que é essa esquina? Percebeu que precisava estar ancorado ou relacionado a uma outra situação comunicativa? Tá? É isso que ele quer que você faça. E essa pergunta, de novo, tem um valor. Tá? Tem aquele valor semântico. Tá? Aqui é o famoso onde e aonde. Vocês lembram desse conteúdo, né, gente? O onde e aonde. É o famoso onde e aonde. Onde é que eu vou usar o onde? Onde é que eu vou usar o aonde? Acreditem, eles cobraram essa questão. E a FGV, ela também tem o mesmo hábito de outras bancas. Ela deixa assim, as três questões você sabe que está absurdamente errada. Aí 2, eles ficam ali olhando para ali, você fica namorando as 2 e pensando, tá, é essa ou essa? É esta ou esta? Né? Aqui quando o onde, ele, de uma forma bem simplista mesmo, ele tende a ter um valor de um local estático, né? Como se fosse uma moradia. Mas é lógico que nós sabemos que, que isso tem relação com o verbo. Mas numa explicação bem simplória mesmo, seria você pensar em um local estático, parado, ou que não movimentava. Mas vocês não podem ficar só nessa informação, porque o aonde ele é mais complexo. Tem muita relação com o verbo. E essa questão vai trazer essa relação com o verbo. Agora, quando eu digo, onde é que o Senhor trabalha, eu estou falando de um local, não é isso? Não é um local estático ali, é o onde, fixo, pronto. Não é esta. Não é essa, porque ele quer qual? Ele quer a indevida. O fiscal não sabia onde encontrar o comerciante, o local que ele estava. Está correto? Qual local que ele estava? Tá bom? Nossos corpos são onde nós ficamos, o local ali, local fixo. Tá certo também. O advogado de defesa declarou que não percebeu aonde o promotor queria chegar. Quem chega quer chegar a algum lugar. É por isso que eu digo, cuidado com esse negócio de lugar fixo, porque eu estou dando uma explicação bem simplória. Você tem que olhar para o verbo. Queria chegar a onde? Você olhando para o verbo, você sabe que esse verbo vai exigir um complemento, tá? Ele vai exigir aqui, ó, essa expressão aonde, essa regência. Então, o promotor queria chegar a onde? Com as acusações. Perfeita. Tranquilo. Aqui a dica que eu dou, e não vai dar tempo, infelizmente, é que você estude regência, junto com a palavra onde e aonde, certo? Não tem como errar. Se você estudar e você entender, não tem como errar. Agora aqui, ó, está errado. Tá? Cadê a palavra onde? O delegado ensinou ao policial onde dirigir-se para obter o documento que registrara o acidente. Aqui seria: o delegado ensinou ao policial aonde dirigir-se, tá? Porque esse verbo pede uma extensão, tá? Ele vai pedir ali, ele tem regência. Então, esse onde tinha que ser aonde.
Então, aqui você não responderia essa questão só com essas informações de lugar fixo, lugar da ideia de envolvimento. Não. Você responderia essa questão sabendo que esse verbo tem regência, tá? Assim como esse verbo aqui também. Ele tem regência, ele tem o complemento dele. Aí eu resolvi trazer duas questões de assuntos ortográficos mesmo, sabe? Para você entender o valor dessas palavras. Elas são muito parecidas e nós erramos muito. É a questão de encontro e ao encontro de. Vocês sabem a diferença? De encontro ao encontro de? É diferente. É diferente você falar ao encontro de e de encontro a. É diferente. Tá? Vamos entender aqui para ficar mais claro que essa aqui eu vou explicar para a gente responder as questões. Quando você diz de encontro, é que você vai contra. Entenderam? Quando você diz que vai ao encontro, é que você vai a favor. Ó, de encontro, eu gosto de ensinar assim, ó, de encontro ao encontro. Vamos dar um exemplo, ó. Eu chego na moça aqui e digo assim, as minhas ideias foram de encontro com as suas. Quer dizer que eu não concordei com as suas ideias. Quer dizer que as minhas ideias, elas são opostas às suas ideias, porque eu usei o de encontro. Então, as minhas ideias vão de encontro com as suas. De, né? Dá certo. Agora, se eu digo, as minhas ideias, e isso eu digo muito feliz, as minhas ideias vão ao encontro com a sua. Vamos fazer esse projeto? Então, ó, ao encontro, quer dizer que eu concordo ali. Entenderam? Então, de encontro, você vai imaginar questões opostas. E ao encontro, encaixa. Por exemplo, no exemplo das ideias, pois não. Acontece... e aí, que lá tem um cargo de revisor, não tem? Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa que vai ao pé da letra, e lá no projeto, por exemplo, ele estiver dizendo que as ideias dele, por exemplo, né, vai de encontro com aquelas, né, com aquilo que está sendo feito, por exemplo, quem lê ali vai pensar, não, o deputado não concorda com essas ideias, né? Mas na verdade ele concorda, só que houve um erro ali de ortografia, no caso. E por falar em... E aqui tem, né, tem até uns exemplos aqui de eleição aqui que eu trago, que é muito interessante, que acontece muito mesmo. Votei na oposição. Opa, ele disse o quê? Que votei na oposição. Porque o programa do governo atual, que não é... Ele votou na oposição porque o programa do governo atual vinha ao encontro das minhas... Ele está certo ou está errado essa questão? Desencontrou. Ele tinha que ter dito o quê? Votei na oposição porque o programa do governo vinha de encontro das minhas ideias. Porque o governo atual... Eu não concordava com as ideias dele, nem minhas ideias eram compatíveis com as suas ideias. Compreenderam? Gente, isso acontece demais no dia a dia. E a FGV cobra. A FGV cobra isso daí. Eu digo para todo aluno meu. Eu digo para todo aluno meu e eu vou falar para vocês. É perfis. Se você tirar um tempo da sua vida e você se trancar num quarto, tiver a sua mesinha ali, né? E você focar, você passa em qualquer concurso. Não, é um desafio que eu faço. Não existe essa. Não existe essa. Que, é muito difícil. Galera, é difícil até tu pegar o ritmo. É tudo questão de ritmo. Você começa. Eu sempre desafio os meus alunos. Eu tenho um aluno que é policial. Eu já dei aula de cursinho aqui também. Eu tenho um aluno que é policial, que é médico. Tem muito aluno meu que passou aqui na SEDUC. O Jonathan também estava fazendo parte desse projeto. Que os desafios eram esses. Era estude até passar. Não passou dessa vez? Continue estudando. Porque se você quebrar ali, aí você não consegue mesmo. Agora, se você continuar, meu amigo, não tem ninguém que te segure. Não tem ninguém. Eu não nasci sabendo isso. Entendeu? Eu não nasci sabendo isso. Não domino isso aqui totalmente. Mas continuo estudando, me aperfeiçoando, para querer passar em mais concursos, porque é isso que nós devemos fazer. Tá bom? Não desistir. Quem quer alguma coisa, não desiste. Não desiste. Virou quase um motivacional de coach, né? Vamos lá. Então, a nossa questão é a letra A.
Tá bom? As outras estão corretas. Vamos analisar para poder entender? A decretação do feriado foi ao encontro do desejo dos estudantes, que já tinham organizado o quê? Olha, se eles tinham organizado uma festa, o que eles mais queriam é que tivesse o quê? Feriado. Então foi ao encontro do desejo. Se eu colocasse aqui, foi de encontro ao desejo, aí não. Aí estava errado. Mas como que os alunos vão fazer a festa e eles estão discordando do feriado? É gostar muito de estudar igual nós, não é isso? Então, não, nesse caso está corretíssima. O carro derrapou na curva porque está com pneus velhos. E foi de encontro com o poste. Galera, de encontro, bateu no poste, topou ali. É isso? Agora, olha só. O carro derrapou na curva por estar com pneus velhos e foi ao encontro do... É porque quando o carro levantar e querer abraçar o poste. Ô, meu amigo poste, quase que dava ruim para nós dois aqui, hein? Então não existe isso, tá bom? É de encontro, porque um carro bater no poste não é nada bom, né? A não ser que você queira estar fazendo aquilo. Espero que não. Então, não é nada bom, é ruim, não é isso? Então tem que ser ao encontro. Jonathan, peguei tua aula ainda não, né? Ainda tem. É até que hora? Rapaz. Vamos terminar isso aqui. Sem observar atentamente o cliente deu de encontro com alguns outros clientes que entram. Eles, aqui tem um segredo. O segredo está aqui, sem observar. Ele estava o quê? Ele estava atento? Se ele tivesse tranquilo, observando, aí teria sentido eu falar ao encontro, né? Atento, observando os clientes, ele foi ao encontro. Agora aqui não. A FGV nessa questão já te deu a dica, ó, sem observar atentamente. Eles já colocaram de propósito, cuidado, é sem observar atentamente, fique ligado. Se alguém está desatento, então ele vai chocar, vai topar, não vai ali, tá? O cliente deu de encontro com alguns outros clientes que entravam. Corretíssima. A oferta de um computador vinha ao encontro das suas... Isso é bom, não é? Aí já pensou? A oferta de um computador via de encontro às suas necessidades. Então era ruim. O dinheiro não era suficiente, tá bom? Isso aqui é da mesma prova. Lembra que eu já falei sobre injuntivo lá no início, agora estou falando de novo? É tipologia textual. Gente, vamos lá. Vai cair na prova de vocês. O que é injuntivo? Diz para mim aí. Texto injuntivo, vamos lá, é um texto, vou usar uma frase bem simplória que vai te dar mecanismo de ordem, né? Então, faça isso, faça aquilo, né? Isso, exatamente. Então, assinale a frase que exemplifica o modo injuntivo de organização discursiva. Tempo é um oceano, mas ele termina na... Tem alguma ordem aí? Eu estou pedindo para você fazer alguma coisa? Então, quando falar injuntivo, porque a palavra é feinha, mas o significado é tranquilo. É ordem, alguém te pedir para fazer algo. Viva, corra, plante, cresça. Estão me entendendo? Quando eu digo tempo é um oceano, mas ele termina nas costas, eu estou pedindo para alguém fazer alguma coisa aqui? Eu estou manifestando algum tipo de ordem? Não. Agora, quando eu digo matamos o tempo nos enterra, continua do mesmo jeito. Eu não tenho nenhum pedido de ordem aí. A nossa resposta vai ser qual? A D. Olha aqui, ó. Frase clichê. Viva cada dia de sua vida como se fosse o último. Cuidado com essa frase, viu? Pois um dia desses, realmente, vai ser mesmo. Tá bom? Gente, isso é injuntivo, porque viva é um verbo. É um verbo que está dando ordem, tá? Ordem. Beleza? O injuntivo é isso mesmo. Ficou alguma dúvida? Não? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu espero que possamos nos encontrar novamente. Eu realmente tinha muita coisa para passar. Eu preparei muito conteúdo, mas o nosso tempo ele é um pouco estreito mesmo, é normal, faz parte do programa. Mas eu estou à disposição. Eu disse que é um desafio que eu lancei para mim mesmo, ajudar as pessoas a conquistar o que elas desejam. Eu acredito na educação e eu acredito que a educação pode transformar a vida de cada um. E eu continuo com aquela mesma dica, não importa o que você queira, não importa onde você quer chegar, se você estudar, estudar, estudar até passar, você vai conseguir. Seja nesse, seja no outro, você vai conseguir. Obrigado, viu, gente? Valeu, obrigado.
TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.